Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa 11ª lição da nossa revista de adultos, editora CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro A História, a Vida da judia Hadassah, também chamada de Esther, judia que ascendeu ao posto de rainha da Pérsia. Hoje vamos falar a respeito do banquete que ela preparou para o rei, para o primeiro-ministro da Pérsia, Amã, e Esther revelando, a sua petição ao rei relacionado a todo aquele complô, aquela trama, aquele plano maligno do Agagita Amã para exterminar os judeus. O título da nossa 11ª lição: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O nosso texto áureo está no capítulo 6, aqui do livro de Esther, versículo 11. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verdade prática diz: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo totalmente dele. A honra, a glória, o louvor pertence a Deus, é para Deus. Os tópicos da nossa lição, os objetivos dessa nossa 11ª lição: identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e traçar o perfil da síndrome de imperador. Tá? Então, na nossa 10ª lição, nós estudamos quando Esther, sob a orientação ali do seu primo Mardoqueu, eles apregou ali um jejum de 3 dias, oração em jejum, pois a rainha precisava comparecer diante do rei, mesmo sem ser chamada. E se o rei não estendesse o cedro, a causa seria a morte, tá? Se o rei não estendesse o cetro ali, ela seria condenada à morte. Então ela busca a orientação, a proteção de Deus. Depois desses 3 dias, mesmo sem ser chamada, ela se apresenta diante do rei. O rei estende o cedro e diz a ela faz a pergunta para ela, qual era a sua petição, e é que ela queria, porque ela arriscou a sua vida, tá? Então, entende-se que a situação para ela tomar aquela atitude seria muito grave, tá? Então, Esther recebe Assuero e Amã em um banquete. Quando o rei pergunta qual era a sua petição, qual era o seu desejo, ela os convida para um banquete que ela iria fazer e também convida o primeiro-ministro da Pérsia, o braço direito do rei Assuero, que era Amã, tá? Em vez de fazer qualquer outra petição, a rainha simplesmente pediu que eles comparecessem no banquete no dia seguinte que ela iria fazer. E aqui nós vamos estudar nesta lição o que ocorreu neste banquete que a rainha fez. Ela fez primeiro em um dia, o rei foi com Amã, tá? Mas neste primeiro dia ela não revelou qual era a sua petição. Aí ela convida
o rei e também Amã para um outro banquete que ela faria no outro dia, e aí sim ela revelaria ao rei qual era o seu desejo, qual era a sua petição. Nosso texto bíblico está no capítulo 6 do livro de Ester, versículos do 1º ao 14º. Está dizendo assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam ele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando ele ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Então, Amã havia preparado a forca, vai cedo avisar o rei que enforcasse Mardoqueu. Só que quando ele chega lá, Mardoqueu, o rei, sobre orientação do próprio, conselho do próprio Amã, que ele estava pensando que o rei estava falando dele, ele tem que andar pela cidade, puxando o cavalo que Mardoqueu estava sentado, e tinha que falar: assim se faz, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Tá? Então, o plano de Deus, a mão de Deus está estendida, os olhos de Deus estão atentos aos seus servos. Tá? Então, é essa história que nós vamos desenrolar, que nós vamos compreender um pouquinho mais nessa nossa 11ª lição. O primeiro tópico vai falar sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, é uma noite decisiva, forca ou honra, e 5 anos depois, tá? Então, Assuero, após o primeiro banquete que Ester faz, e convida o rei e Amã, o primeiro-ministro, da Pérsia, após
este banquete. Eles é convidado para o banquete no dia seguinte, a qual Esther revelaria qual era a sua petição, qual era o seu desejo. Então Assuero vai para o seu aposento, vai dormir, e Amã, ele sai exultante, né, do banquete oferecido. Afinal de contas, ele estava sendo honrado pelo rei e pela própria rainha, tá? Então, ele sai jubiloso de tanta honra que ele estava recebendo, tanto do rei quanto da rainha. Só que esta alegria, este júbilo, se transforma em fúria quando ele sai do palácio e ele viu Mardoqueu, né, que não se prostrava para ele, não se inclinava para ele. Então toda aquela alegria, todo aquele êxtase se transforma em furor, em fúria, em raiva contra Mardoqueu, tá? Então Amã vai para casa, tá? Aí quando ele chega em casa, ele comunica a seus amigos, a seus filhos, a sua esposa, uma mulher chamada Zeres, e fala da frustração que ele estava passando por causa deste problema com Mardoqueu. Mardoqueu, o judeu, não se inclinava para ele. Então ele queria de toda forma exterminar Mardoqueu, tá? A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfazia enquanto ele não visse Mardoqueu morto. Enquanto ele visse Mardoqueu à porta ali do palácio, né, e olha que ele já tinha determinado o dia em que os judeus seriam mortos, tá? Mas ele não se contentou com isso, esperando que esse dia chegasse para Mardoqueu. Ele queria exterminar Mardoqueu de qualquer forma, tá? Então, Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia que pretendia matar os judeus. O ódio contra Mardoqueu lhe consumia. Então, aconselhado pela sua esposa, pela sua mulher, pelos seus amigos, ele decide, manda fazer uma forca de mais de 20 metros para nela enforcar Mardoqueu no dia seguinte. Então, ele vai dormir com tudo planejado para no dia seguinte ir até o rei para mandar enforcar Mardoqueu. E Deus é extraordinário. Deus faz com que o rei perca o sono, tá? Então, enquanto Amã estava planejando assassinar Mardoqueu, enforcar Mardoqueu, o rei estava planejando honrar Mardoqueu. E Mardoqueu? Enquanto Mardoqueu estava dormindo, na sua vida as pessoas estavam planejando o seu futuro. Um iria honrar, o outro queria enforcar. Olha que coisa tremenda aqui nesse livro, essa história de Esther, do seu primo Mardoqueu, e como Deus age na história para salvar o seu povo. E aqui a gente precisa entender, lembrar de uma coisa: a lei da semeadura, ela não falha. Então a gente precisa ter cuidado com o que é que nós estamos plantando, que nós estamos semeando, o exemplo que nós cristãos estamos dando, tá? Coisas boas ou ruins podem nos alcançar vindo de pessoas que nos cercam. Então, qual é o fruto que eu estou plantando? O que é que eu estou semeando? Entende? A gente precisa ter cuidado. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Lembra de Balaão? Lá em Número, capítulo 23, 24, quando o rei dos Moabitas, Balaque, contrata Balaão para que ele amaldiçoe os judeus. Deus fez com que as palavras que Balaão iria lançar de maldição contra o seu povo se tornassem bênção. Então, ao invés de Balaão amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoava.
Então, Deus protege o seu povo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Entende? Então, a maldição não atinge a quem Deus quer abençoar. Balaão estava sendo pago para amaldiçoar, mas Deus estava no controle. Então, ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoava o povo de Deus. Já havia passado aproximadamente ali 5 anos, está lá no capítulo 2, né? 5 anos acerca do plano que Mardoqueu descobriu de 2 servos ali do rei que estavam tentando assassinar o rei Assuero. Então, Mardoqueu descobriu essa conspiração, lá no capítulo 2, a partir do versículo 21, ele descobriu essa conspiração contra o rei, avisou a Esté, mandou avisar a Esté, Esté já rainha, e Esté comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. Foi feita a inquirição, a investigação, e descobriu realmente que Bigtã e Teres estavam tentando matar, assassinar o rei. Então, eles foram descobertos, foram mortos. Só que Mardoqueu não foi recompensado dessa trama que ele descobriu contra a vida do rei. Mas Deus não se esquece. Então, aquilo que a gente semeia, que a gente planta, Deus está vendo. Deus é um Deus justo, tá? Então, no momento que Mardoqueu mais precisava, Deus fez com que Assuero, o rei, lembrasse ou descobrisse ou relembrasse deste livramento que ele teve através ali de Mardoqueu, quando ele descobre o plano para assassinar o rei, tá? Então, sem dormir, Assuero, após o primeiro banquete, ele vai deitar, só que ele não dorme, ele perde o sono, tá? Então, ele ordenou que trouxesse, né, e lesse diante dele o livro, as crônicas, que eram registrados diariamente ali, as crônicas dos reis. E sobre a providência de Deus, né, a providência divina, leram para ele justamente essa parte, né, essa passagem em que foi descoberto esse plano que Bigtã e Teres estavam tentando assassinar o rei. Tá? Então, leem para Assuero essa passagem e ele faz a pergunta: o que foi feito a Mardoqueu, o judeu, por ele ter descoberto o plano para assassinar o rei? O que foi feito de benefício para ele? Aí responde: nada foi feito. Tá? Então a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que todas as coisas, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Deus está com sua atenção voltada para o seu povo, para aqueles que são fiéis a Ele. Tá? O homem, o mal, até planeja, mas a última palavra é de Deus. A gente não pode esquecer disso. Mardoqueu semeou, né, uma benésia ali para o rei e não foi recompensado. Mardoqueu não cobrou nada, mas na hora que ele mais precisava, Deus agiu em seu favor. O segundo tópico da lição: Amã é chamado para honrar Mardoqueu, um ato de justiça, presunção e autoconfiança, o devido lugar de honra. Então, quando o rei Assuero vai deitar, ele perde o sono, né? Quando ele ouviu, aí que trazem essa parte da crônica, esse manuscritos, e que é lido essa passagem que Mardoqueu descobre o plano para assassiná-lo, e o rei manda investigar e confirma realmente que Bigtã e Teres estavam tentando assassinar o rei. Quando é lida essa passagem diante do rei, Assuero pergunta aos seus servos, aquele que estava lendo, né? Que foi feito para Mardoqueu? Que recompensa deu a ele por ele ter descoberto esse plano, né? Aí alguém responde: coisa nenhuma se lhe fez, ou seja, nada
deu recompensa nenhuma, foi dado ao judeu Mardoqueu por ele ter descoberto esse plano, entende? A maneira direta como o rei se referiu a Mardoqueu, né, para demonstrar também que Assuero conhecia Mardoqueu, ele era um funcionário ali, né, conhecia Mardoqueu e logo se interessa em recompensar pelo esse benefício que ele havia feito aproximadamente 5 anos atrás. Aí ele pergunta, quem é que estava no pátio? Isso era pela manhã cedo, de manhã cedo. Amã já tinha planejado, já tinha mandado fazer a forca para enforcar Mardoqueu. Ele levanta cedo e vai até o palácio, anunciar ao rei, pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Só que quando ele chega, o rei não dormiu, o rei perdeu o sono, né? Deus agindo aqui na história. Aí ele pergunta, né, quem é que estava no pátio para auxiliar no que deveria fazer para honrar Mardoqueu. Só que Amã estava indo até o rei para pedir para que Mardoqueu fosse enforcado. Então, Amã buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha feito ali perto da sua casa, e Mardoqueu estava procurando uma maneira de como iria honrar Mardoqueu. Aí ele pergunta, né, aos seus servos, quem é que está no pátio? Aí avisam, Amã acabou de chegar. Aí o rei manda chamar Amã, né, e faz a pergunta a Amã, que se fará o homem, Amã, cujo rei deseja se agradar? Né? Então Amã ficou em êxtase, entrou em êxtase. Quem o rei queria agradar, senão a mim? Tá? Então a proposta do rei, ele pensava que era para ele. O levou a esquecer a forca que ele havia preparado. Então, quando o rei pergunta o que se faz, o que se faria, o que o rei pode fazer ao homem, a pessoa a quem o rei deseja honrar, deseja agradar. Então, envaideceu o coração dele, ele achou que era com ele, e diz, né, ele presume-se digno de honra e de uma das manifestações de soberba e orgulho, tá? Porque ele pensou que o rei queria agradar a ele, tá? Então esse terrível sentimento, nutrido originalmente, né, pelo orgulho, né, do próprio Lúcifer, né, querendo ser igual a Deus, buscando honra, querendo uma posição que não lhe cabia, tá? Acabou influenciando também a primeira mulher, Eva, né, ludibriando Eva, persuadindo Eva, e um pecado que acompanha a humanidade, tá? Querer ser maior do que outro, né? A questão do orgulho, da vaidade. Então Amã estava pensando que o rei estava querendo honrar ele. Ele fala em seu coração, a quem o rei vai querer agradar, senão a mim? Abaixo do reino só tem eu tenho o anel do rei no meu dedo. O rei vai querer me honrar, entende? Aí ele diz, né? Ele vai dizer o que o rei precisava fazer. Era a pergunta do rei. O que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Amã sugere que este homem a quem o rei deseja agradar, que ele fosse vestido da veste real, vestes que o rei vestia, que ele montasse no cavalo real, o cavalo que o rei acostumava montar, que ele recebesse a coroa real e que fosse conduzido pela cidade por um dos principais príncipes, né, do reino. E este senhor, esse príncipe, né, maior ali do rei, apregoasse pela cidade, puxando o cavalo e dizendo, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Está lá no capítulo 6, versículo do 7 a seguir. Assim se fará, puxando a cavalo e apregoando pela cidade,
Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Só que Amã caiu do cavalo, como diz a frase. Porque ele estava pensando que era ele que seria honrado, tá? Ele estava pensando que era ele. Então o rei acatou imediatamente a sugestão de Amã. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu, aquele que ele queria enforcado, aquele que ele estava indo rapidamente, logo amanhã, na manhã cedo, para avisar o rei que enforcasse, que autorizasse a enforcar, que Mardoqueu fosse enforcado. Então, o rei mandou que ele acatasse imediatamente o próprio conselho que ele tinha dado ao rei. Então ele vai, né, leva as vestes reais a Mardoqueu, o seu desafeto, né? Mardoqueu é montado no cavalo real, a coroa real é colocada na cabeça de Mardoqueu, e Amã sai puxando pela cidade e apregoando em alto e bom som. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei, né, se agrada. Assim se fará o homem que o rei quer honrar, que o rei se agrada, tá? Então Amã se frustrou mais uma vez, porque ele vai tentando enforcar Mardoqueu e é humilhado. É humilhado. Enquanto Mardoqueu está montada no cavalo, Amã é obrigado a puxar o cavalo pela cidade e honrando a Mardoqueu. Esta cena ocorre ali durante o dia. Quando isso acaba, Amã vai para sua casa frustrado, decepcionado, triste. Enquanto Mardoqueu, ele não deixou isso subir para o seu coração, né? Ele volta para a porta do rei. O decreto de extermínio dos judeus estava em voga, né? Estava assinado. O dia estava se aproximando, tá? Não, ele não se exaltou com isso. O rei honrou durante aquele dia, maravilha, mas isso não subiu ao coração de Mardoqueu. Então ele estava preocupado com o futuro do seu povo, com o futuro, né, dos judeus ali na Pérsia. O terceiro tópico da nossa lição, a síndrome do imperador, né, vai falar sobre a soberba de Amã e o mau prenúncio. Então, quando Amã fez a sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter o que chamamos, né, o que se chama da síndrome do imperador. Ele queria a posição do rei, né? Ele queria a roupa do rei quando ele orientou o rei que esse a quem o rei desejaria honrar, que ele pensava que era ele, que usasse a roupa real, a roupa que o rei usasse, que montasse no cavalo que o rei costumava montar, e que usasse a coroa real que o rei costumava usar. Então Amã pensava que era ele. A quem é que o rei vai querer honrar mais do que a mim neste reino? Então ele queria uma posição que não era dele. Novamente, nos faz lembrar do anjo querubim que, não se contentando com a posição que ele tinha, ele queria ser igual a Deus. Tá? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, Amã chega em casa arrasado, frustrado, decepcionado, humilhado, tá? E contou para sua mulher e os seus amigos o que havia acontecido naquele dia. Fui tentar enforcar o judeu, que é meu desafeto, que não se inclina, que não se humilha perante mim, não se prostra diante de mim. Mas o que foi que aconteceu? Eu tive que ser humilhado, eu fui humilhado, eu dei uma orientação ao rei pensando que era para que eu seria honrado, e tive que andar pela cidade puxando a cavalo o judeu, né, que eu queria morto, e ainda tive que dizer: assim se fará ao homem cujo rei deseja honrar. Então, a mulher, aí quando ele fala isso, a sua mulher, a seus filhos, a seus amigos, a sua própria mulher diz: se Mardoqueu, o judeu, diante quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não vai prevalecer contra ele. Antes, certamente, tu vai cair de perante ele.
Então a mulher diz, se aquele a quem tu está querendo exterminar, que é um homem só, o teu desafeto, se tu já está sendo humilhado diante dele, tu não vai prevalecer contra esse povo. Tá? Então a declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar também que eles conheciam a história dos judeus, né? Um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos ao longo da história, né? Mas mantinham-se de pé. Então Amã foi tentar convencer o rei que enforcasse Mardoqueu, acabou tendo que honrar Mardoqueu, né? Um conselho que ele próprio deu para o rei, para que o rei assim fizesse com aquele a quem o rei desejaria honrar. Ele pensava que o rei iria honrá-lo, acabou tendo que prestar honras, né, ao próprio Mardoqueu. Tá? Na nossa lição seguinte, nossa 12ª lição, Esther revela qual era a sua petição, o seu desejo, e a trama ardilosa de Amã é revelada. Amém? Deus abençoe.